Fala galera, beleza? Tudo certinho? Eu tô aqui hoje pra falar um pouco sobre uma série que eu acabei de assistir, que é a série da Abby na Globoplay. Bora ver? Eu tenho um microfone na mão, então eu posso falar. Eu tenho que falar. Bom, eu acabei de assistir então aí a série da Abby. Se eu tenho uma palavra pra descrever essa série é que ela é fantástica. A série ela é incrível, a produção foi muito feliz em tudo que eles fizeram, apesar de que eu não fiz uma pesquisa sobre a vida da Abby para poder assistir aí a série, tá? Então eu não sei se eles foram fiéis a tudo que a Abby viveu. E tem uma coisa também que me deixou um pouco confusa assistindo, que é a cronologia. Ah, mas como assim a cronologia, né? Eu senti falta um pouco assim de datas, de saber quando tudo estava acontecendo. Porque quando começa, né, a série, então a gente sabe que a série ela começa ali em 2012, que é quando a Abby faleceu, e vai mostrando um pouco da carreira dela. Então quando tá com duas atrizes, né, fazendo a mesma personagem que seria a Abby, tá tranquilo da gente entender quando é o passado e quando é o presente na série. Mas quando entra só a Andréa Beltrão, isso fica um pouco mais confuso. Eles tentaram dar uma envelhecida na atriz, mas não foram tão felizes nisso. A gente ainda consegue ver que ela é jovem, por exemplo, né? Mas também não é uma coisa que atrapalha as sensações que a série traz e tudo que a série conta, tá? E também tem outra coisa, assim, se a gente tem um pouquinho de noção do que aconteceu no Brasil, então a gente tem noção de quando tá se passando ali depois, acho que do quarto ou quinto episódio, a gente já tem uma noção de quando aquilo tá acontecendo, né? Porque a Abby passa por toda a ditadura, né, militar, então a gente sabe o que está acontecendo, mais ou menos que época que é. A gente sabe, por exemplo, que boa parte da história é contada na década de 80, porque ela bate muito firme nisso de que acabou a ditadura, de que eles livre expressão, né? E não tinha tanto assim, pelo visto. Você sai por aí falando o que você quer, depois quem tem que falar com o censor sou eu. Ué, mas a censura não acabou? A gente começa então a série mostrando a carreira dela, né, como que tudo começou. Deixa muito claro, assim, de que as mulheres naquela época, né, ali na década de 40, eu acho, 40 ou 50, elas que se metiam nisso de fazer televisão, né, na década de 50 pra frente, mas antes disso, as que cantavam no rádio e tudo mais, elas eram taxadas como meretrizes, né? Então, o que pra época isso é meio controverso, porque mostra bem, assim, que esses lugares em que elas cantavam era frequentado por famílias, né? Então, a mulher com seu esposo iam jantar e ali tinha uma banda tocando com uma moça cantando. Aí a história dela, né, eu vou dar um pouquinho de spoiler aqui da série. A história dela começa então quando ela já tá com 14 anos. Eles saem de Taubaté, né, ela com a família dela, e vão morar em São Paulo. E aí ela começa a trabalhar na casa de uma tia dela que seria rica, né, e eles eram pobres, passavam fome e tudo mais. E aí essa tia meio que despede ela por conta dela ter levado um pedaço de bolo para casa dela, né? Só que isso na verdade foi meio que uma oportunidade para que ela tentasse outra coisa. Então ela meio que começa a explorar a cidade de São Paulo e ela acha um clube, um hotel, não fica muito claro o que é, onde ela faz um teste para poder cantar na banda, né? Cantar ali de noite, fazer shows noturnos e tudo mais. E ela mente a idade, tá? Então ela tem 14 anos e ela fala que tem 18 já, que já é maior de idade e tal, mas ela ainda é
menor de idade, ela tem 14 anos. Aí desse momento pra frente, tudo começa a deslanchar na carreira dela. É óbvio, ela tinha uma voz linda, ela era maravilhosa, né? Então ela começa a fazer sucesso ali naquele bar onde ela toca, né? Aquele restaurante, enfim. E ela é rainha do rádio várias vezes, tá? Apesar deles mostrarem bem assim um relacionamento que ela teve com um dos donos dessa rádio onde se tinham esses concursos, a todo momento eles deixam claro que ela não vence o concurso por namorar com ele, até porque ele é casado e o namoro deles não é oficial. E aí num determinado momento ela faz um teste, né, na década de 50 para ir para televisão, só que ela não passa nesse teste. E eles deixam claro para ela assim que ela não nasceu para televisão. Olha que ironia, não é verdade? Eles deixam muito claro isso, que ela não nasceu para televisão. Porém, eles chamam ela sempre para estar indo lá cantar. E aí, em uma dessas vezes que ela vai cantar, o apresentador acaba não indo por estar doente e ela entra no lugar dele. Mas ainda não é aí que a carreira dela como apresentadora deslancha, um pouco mais pra frente. Conforme o tempo vai passando, né, a série deixa muito clara que a televisão ela engole a cantora, né, e põe aí no lugar a apresentadora Hebe Camargo. E ela também mostra muito assim a situação, todas as situações dos períodos em que a Hebe viveu do nosso país, né? Então se a gente pensar que a Hebe nasceu ali na década de 20, final da década de 20, começo da década de 30, ela passou por muitas coisas, talvez por todas as situações ruins que a gente já tenha vivido no país. E a série deixa isso muito claro e eu acho que é muito legal a forma como eles tratam disso, porque é a partir da visão dela. E ali na década de 70, mais ou menos, a Hebe ela se afasta da TV, né, por conta da censura, porque ela quer que o programa seja do jeito dela. Ela não quer que seja moldado por alguma coisa ou alguém, né? E os militares não permitiam isso, eles não permitiam que você falasse o que você pensasse, que você pudesse fazer o que você bem entendesse da sua vida. Então a Hebe ela se afasta um pouco da televisão ali por alguns anos, eu tenho essa impressão que foram alguns anos, até que o SBT entra em contato com ela, o Silvio Santos entra em contato com ela, oferece então um horário ali na TV dele e ela faz esse programa do jeito dela, né? Então ela pede um sofá grande e azul para receber as pessoas, ela quer muita luz, ela quer coisas coloridas e ali ela bate de frente na década de 80 com isso da censura, né? Talvez no comecinho da democracia do nosso país, a gente sabe que a democracia ela é instalada ali mais ou menos por volta de 87, então eu acredito que é quando isso acontece. Ela meio que bate de frente porque eles tentam calar ela de alguma forma e aí ela fala que eles são todos corruptos, isso em rede nacional e ao vivo, e ela deixa claro que a censura ainda está muito pesada e muito forte no país, né? E por conta disso ela acaba sendo processada por senadores e deputados. Mas a voz dela é tão forte, né, aqui no Brasil, era tão forte na época, o que ela pensava e tudo mais, que eles recuam e eles voltam atrás em relação a esse processo e não processam mais ela. O último episódio, ele é muito emocionante, eu chorei boa parte dele, né, talvez até ele inteiro, e por conta de ser os últimos momentos em que a Hebe viveu, tá? E ela tá ali com o sobrinho, com o filho dela, e é muito bonita, é muito emocionante. Eu acho que eu tiro dessa série que a Hebe, ser humano, que até então eu não conhecia, ela é uma pessoa maravilhosa, ela foi uma pessoa maravilhosa, ela defendeu as minorias, ela fez o que ela pôde para melhorar tudo aqui no nosso país, nas épocas em que ela viveu. Ela passou a vida dela inteira tentando
ser feliz em algum relacionamento, até ela entender que ela talvez não precisasse disso. Mostra muito que ela viveu amores intensos, não só em relacionamentos, mas com seus fãs também, porque num determinado momento ela sente falta de um cara que sempre vai assistir o programa dela. E aí ela pergunta para uma moça que sempre tá com ele por que ele não tá lá. E aí ela fala que a mãe dele morreu, e então a Abby sai do programa e vai no velório da mãe dele, né? Então essa proximidade que a Abby tinha com as pessoas que assistiam ela ali também, muito bacana, muito legal, mostra o ser humano incrível que ela foi. Eu já gostava muito da Abby, apresentadora, né? Apesar de que a trajetória dela pegou partes da minha vida que talvez eu não tenha dado tanto valor ao que ela foi de fato, né? Porque eu era criança e tudo mais. Mas, olhando agora e conhecendo um pouquinho da sua trajetória, da sua história, eu não tenho só esse amor de quem admirava o trabalho da pessoa, mas também de quem admira ela como ser humano, como mulher, né? E se você ainda não viu, porque eu sei que estava passando na TV aberta, estava passando na Globo, talvez eles não tenham exibido todos os episódios por conta aí de fazer com que a gente assine a Globoplay, mas vale muito a pena assistir, vale muito a pena ver essa série falando da vida dela. É uma série incrível e está disponível então aí na Globoplay. Talvez até vocês achem na internet para baixar, vale muito a pena. Queria só deixar essa dica aqui mesmo, porque foi algo que mexeu comigo, ok? E como a gente tá aí num período de pandemia, a gente tá meio que quase saindo dessa quarentena, talvez vocês não tenham o que fazer, então fica aqui a minha dica pra vocês. Já deixa um gostei aí se você não deixou ainda, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário sobre o que você achou de tudo que eu contei pra vocês aqui da série. E se você conhece a história da Abby, já assistiu a série, conta pra mim aqui nos comentários o que tem de diferente, porque eu realmente ainda não pesquisei, mas vou fazer isso, porque fiquei muito curiosa, beleza? Um beijo pra todo mundo aí, falou!